Quando o conselho de Elrond é realizado em Valfenda, os sábios, os grandes e aqueles que estavam por perto se reúnem para responder à pergunta mais importante da época: o que deveria ser feito com um anel? Há muitas opções lançadas para consideração. Hoje vamos ver o que aconteceria se Tom Bombadil recebesse um anel. Se o assunto te interessa, me acompanhe até o final desse vídeo. No Conselho de Elrond, que acontece no livro A Sociedade do Anel, a história do Anel é contada do começo ao fim por Elrond, Gandalf e outros personagens presentes. Eles conversam e Elrond se recorda do enigmático Tom Bombadil. Elrond revela que já fazia muito tempo desde que ele esteve pela última vez nas estradas que conduzem ao oeste, mas numa dessas ocasiões, Elrond conheceu Tom, na época que ele era também conhecido como Ir-Awen Ben-Adar, o mais antigo e sem pai, que andou pelas florestas e colinas há muito tempo, e mesmo naquela época, ele era mais velho que os mais velhos. Elrond diz que talvez ele deveria tê-lo chamado para participar do conselho, ao que Gandalf responde que Tom não teria vindo de qualquer maneira. A conversa que se segue leva diretamente à primeira ideia do que eles poderiam fazer com a grande arma de Sauron, dá-la a Tom Bombadil. A ideia vem de Erestor, o conselheiro-chefe de Elrond, que diz que dentro dos limites de Tom na Floresta Velha, nada parece afetá-lo. Erestor tinha, afinal, acabado de saber que Bombadil havia salvado os hobbits das criaturas tumulares. E enquanto os hobbits estiveram hospedados em sua casa, Tom demonstrou uma habilidade rara de manusear o anel sem ser influenciado por ele e de ainda ver Frodo enquanto este estava invisível ao usar um anel. Erestor considerou que Tom Bombadil poderia ser uma maneira de manter o anel longe de Sauron para sempre, tornando-o inofensivo e escondido do Senhor das Trevas. A ideia parece ser boa, mas ela é imediatamente rejeitada por Gandalf, dizendo que Tom Bombadil não concordaria com essa proposta de bom grado. O mago explica que ele poderia fazê-lo se todos os povos livres da Terra-média lhe pedissem para que ele o fizesse. Porém, mesmo que ele concordasse, Tom não entenderia verdadeiramente a necessidade. E aqui chegamos ao cerne do que aconteceria se Tom Bombadil de fato fosse convencido a pegar um anel para mantê-lo seguro. Gandalf nos diz diretamente: se ele recebesse o anel, ele logo o esqueceria, ou provavelmente o jogaria fora. Isso mesmo, o item mais perigoso e importante da Segunda Era e da Terceira, se confiado a Tom Bombadil, seria simplesmente jogado fora. Gandalf explica isso em algumas partes do conselho. Inicialmente, Erestor diz que claramente Tom tem poder sobre o anel. Gandalf, no entanto, o corrige. Ele faz a distinção de que não é tanto que Tom tenha poder sobre o anel, mas que o anel não tem poder sobre ele. É uma pequena distinção, mas importante. O anel, grandes armas, guerras e outras coisas que parecem grandiosas e importantes para o resto do mundo, simplesmente não têm influência sobre o alegre Tom Bombadil. Como Gandalf diz mais tarde, coisas como o anel não têm poder sobre sua mente. Então, sabemos que Tom provavelmente esqueceria ou até mesmo jogaria fora o anel se lhe fosse confiado. Mas o que aconteceria se de fato ele recebesse um anel para guardá-lo? A magia de Tom Bombadil poderia proteger seu reino bem o suficiente para manter Sauron longe? Aqui encontramos a resposta vinda do grande Glorfindel, que percebe que enviar um anel para Tom só atrasaria o inevitável dia do mal. Mais cedo ou mais tarde, Sauron descobriria sua localização. Afinal de contas, os espectros do Anel tinham acabado de perseguir Frodo até as fronteiras de Valfenda, então eles sabiam exatamente onde o Anel estava naquele exato momento. Sabendo disso, caso resolvessem levar o Anel de volta para a guarda de Tom Bombadil, espiões do inimigo facilmente tornariam impossível retornar à Floresta Velha em segredo. Cedo ou tarde, diz Glorfindel,
O Senhor dos Anéis saberia do esconderijo e avançaria com todo o seu poder naquela direção. Poderia esse poder ser desafiado por Bombadil sozinho? Acho que não. Acho que, no fim, se todo o resto for conquistado, Bombadil sucumbirá, vindo a ser o último, da mesma forma como foi o primeiro, e então a noite virá. Então, mesmo que Tom concordasse em pegar o anel, e mesmo que ele não jogasse o anel fora, seu poder não impediria para sempre a busca de Sauron. Agora, caso o anel fosse ficar com Tom na Floresta Velha em Eriador, sem dúvida isso lhes daria tempo. Se Sauron marchasse com um exército de Mordor, ele precisaria passar pelos assentamentos de Gondor e por Rohan em seu caminho. Então, provavelmente ele teria que derrotar as resistências desses reinos primeiro, antes de seguir em frente. E se ele enviasse seu exército menor de Dol Guldur, eles teriam que passar perto de Lothlórien ou Valfenda para chegar a Eriador, ambos protegidos por seus grandes líderes e seus anéis de poder. Agora, é possível que Saruman poderia ser usado para destruir Rohan, tal como ele busca fazer na história do cânone. No entanto, não podemos descartar sua traição. Saruman, por décadas, teve toda a intenção de obter o anel para si mesmo. Portanto, se seus espiões soubessem que o anel estaria indo para Bombadil, seria possível vermos Saruman, que tem um caminho muito mais sem obstáculos até a Floresta Velha, enviar seu exército de Uruks e Dunlendings para a Floresta Velha e não para Rohan, como no original. No final, nem mesmo o poder de Bombadil sobre sua casa seria suficiente contra os exércitos de Mordor. Último, como foi o primeiro, Bombadil cairia e a escuridão prevaleceria sobre toda a Terra-média, assim como Galdor explica. Mas acho que Glorfindel está certo. O poder para desafiar o inimigo não está nele, a não ser que esteja na própria terra. E mesmo assim, podemos ver que Sauron tem o poder de torturar e destruir as próprias colinas. O poder de Sauron seria simplesmente grande demais para Bombadil suportar para sempre. E como a citação de Galdor sugere, poderia muito bem ser que não apenas Gondor e Rohan cairiam antes de Tom, mas também lugares como Valfenda e Lórien, já que toda a Terra-média estaria mergulhada na guerra antes da própria morte de Bombadil. O tanto de tempo que ele e sua esposa Goldberry poderiam resistir a um ataque de Saruman ou Sauron em particular, só podemos especular. A proclamação de Glorfindel de que ele seria o último a permanecer de pé certamente parece indicar que ele tem o poder de Bombadil em alta conta. Seu poder, dentro de seus limites da Floresta Velha, é certamente muito grande. Essa afirmação é provavelmente uma indicação que o poder de Tom é ainda maior do que o poder de Galadriel sobre Lórien com seu anel Nenya, por exemplo, ou que talvez seja apenas mais provável que personagens como Galadriel lutem contra Sauron em vez de permanecerem em seus próprios reinos, enquanto o mundo mergulha no caos. No final, acho que Gandalf colocou melhor quando disse sobre Tom. Ele seria um guardião arriscado. E isso já é resposta suficiente. Com essa ideia rejeitada, o conselho se voltou para outras alternativas, dentre as quais aquela que foi mais adequada foi a destruição do Um Anel. Te agradeço por assistir esse vídeo até aqui e se você gostou, por favor, deixe seu like antes de sair, se inscreva e compartilhe. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!